Bom dia a todos, aqui é o capelão evangélico e profissional de saúde Fábio César. Vai iniciar a mensagem do Ministério da Internet chamado Casa de Oração Jerusalém Celestial. A mensagem terá por tema a volta de Deus e a leitura será em Apocalipse capítulo 19 a partir do versículo 11. Sem mais delongas, vamos começar a leitura da palavra de Deus. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com vara de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Vem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então viu o anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para pelejarem contra aquele que estava sentado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com ela fizera sinais diante dela. Seduziu aqueles que receberam a marca da besta e adoraram e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava sentado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Antes de começarmos propriamente a mensagem, eu quero fazer algumas considerações. Ofender, provocar o desrespeito à pessoa de qualquer ser humano, seja por gestos ou palavras, é provado pela ciência que é um ato de loucura. Desrespeitar o ser humano é um ato de loucura. Resumindo, quer seja por gestos ou palavras. Vamos começar agora a mensagem da Palavra de Deus. A Palavra de Deus narra em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11 em diante, a volta de Deus. Deus habita na antimatéria. O universo infinito que nós conhecemos, que nós temos ciência da sua existência, não contém Deus. Deus não habita neste mundo material que nós conhecemos. As leis que nós conhecemos, elas não se aplicam a Deus. Deus está acima da sua própria criação. Deus habita na antimatéria. A antimatéria é a natural morada de Deus. Deus voltará, vindo da antimatéria para este tempo, como a palavra de Deus nos narra minuciosamente como será a sua volta, cavalgando sobre um cavalo branco sobre as nuvens do céu. É da antimatéria que Deus criou os céus e que criou a terra. A Bíblia nos fala que haverá um período muito tenebroso da história da humanidade, como nunca houve até hoje e como nunca haverá depois. Um período chamado de a Grande Tribulação. A tribulação será tão grande, que depois desse período nunca haverá tribulação maior. Nesse período da Grande Tribulação, os verdadeiros cristãos serão arrebatados da terra. Um ato sobrenatural da parte de Deus que habita na antimatéria.
serão poupados do período tenebroso da história da humanidade chamado de a Grande Tribulação. Aqueles que ficarem na terra, que não aceitarem o governo mundial que será instaurado na terra naquele período tenebroso que é da Grande Tribulação, eles serão perseguidos pelo governante mundial da raça humana, que será o anticristo, a besta, também conhecido como a besta. Quando as pessoas virem minuciosamente toda a palavra de Deus sendo cumprida, muitos se revoltarão contra este ditador mundial, contra este governante mundial, preferindo morrerem do que receberem em sua mão direita ou na sua testa a marca da besta ou o seu número 666. Então estes que preferirem morrer do que se submeterem a um pacto, que é a marca da besta, esses serão salvos. A Bíblia nos fala de que Jesus Cristo, ele veio para cumprir o plano de Deus para com a raça humana, que através do sacrifício de Cristo, por morte de cruz, morrer e ressuscitar, dá acesso ao homem à vida eterna. A morte não é o fim. Tudo que nós conhecemos foi criado por Deus, que habita na antimatéria. A Bíblia nos diz de como é a lei da vida. A lei da vida instituída por Deus é: o corpo que nós conhecemos e possuímos um dia retornará ao pó da terra, mas a alma retorna a Deus que o deu. A alma é o que nos distingue dos animais. Os animais são até inteligentes. Tu vê os animais, eles fazem coisas inteligentes. O cachorro nos agrada, os nossos bichos de estimação rola para cá, rola para lá, faz coisas lindas. E é uma inteligência dos animais. Mas os animais, eles têm apenas o fôlego sobrenatural da vida. Também eles são sobrenaturais, por isso que eles têm uma certa inteligência, o sopro sobrenatural da vida. Mas ao homem distingue-se do animal, porque o homem foi feito alma vivente. O homem não tem uma inteligênciazinha trivial, o homem tem uma inteligência racional diferente dos animais. Isso não pode ser adquirido por um processo que muitos dizem que existe, que é evolução. A evolução não existe. Evolução, resumindo, é a mudança de uma espécie para uma outra espécie totalmente diferente. Isso não existe. Todas as coisas foram criadas por Deus da antimatéria conforme a sua espécie. Melhorias aconteceram, com certeza. Houve mudanças, inclusive melhorias, mas nunca evolução. O papagaio de milhões de anos atrás, comparando com o papagaio atual, a mudança pode ter sido na penugem, no tamanho, na forma, dependendo das regiões climáticas, mas nunca um papagaio mudou e virou um grilo, vice-versa. Nunca o macaco evoluiu para virar o Homo sapiens, um homem moderno. Isso é uma especulação totalmente anti-ciência. A prova incontestável é de que todas as coisas foram criadas conforme sua espécie. Aquela pergunta, então, se torna obsoleta mediante aos fatos e provas científicas. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A resposta é simples: a galinha. Deus criou todas as coisas conforme sua espécie. E após a criação de todas as coisas passaram a se multiplicar, passaram a se reproduzir conforme as ordens e determinações da entidade que é Deus. Então, a resposta é simples. A galinha nasceu primeiro do que o ovo. A partir do momento que a entidade criou todas as coisas e determinou como elas se reproduziriam, aí a partir desse momento a espécie se reproduziu sobre toda a terra, sobre ordens do Criador, que nos narra também no livro de Gênesis: crescei e multiplicai e repovoai toda a terra, conforme a sua espécie, conforme a Bíblia nos narra.
Deus voltará. Jesus Cristo veio para dar a oportunidade ao homem que a raça humana que degradou-se, que se depravou, que escolheu o mal e que, como consequência disso, gerou a morte física e espiritual, para restaurar o homem para com Deus que habita na antimatéria. E Deus, a sua palavra nos diz que, não havendo nada e nem ninguém superior a ele, jurou pela sua própria pessoa, Deus, de que daria ao homem que criou a vida eterna. E é na antimatéria que Deus dará ao homem a vida eterna. Os buracos negros que aparecem no espaço são portais para a antimatéria. O nosso universo está fundado em cima da antimatéria. Vamos supor, no exemplo muito básico e trivial, de que a antimatéria seja uma chapa incandescente e de que uma gota d'água pingando na chapa imediatamente evapore. Então, como o universo existe em cima da antimatéria, que é a natural morada de Deus, que não tem corpo como nós, os homens, é uma coisa que a ciência não consegue explicar, como que o universo consegue existir e se expandir, e já é praticamente hediondo o seu tamanho em cima da antimatéria e continua se expandindo numa proporção de 500 milhões de quilômetros em cada segundo do tempo Cronos que nós conhecemos. Em um segundo, o universo se expande em aproximadamente 500 milhões em cima da antimatéria, que é como que se fosse um exemplo para que se possa compreender o que eu quero passar. Uma chapa incandescente e uma gota d'água em cima que deveria evaporar, mas não evapora. Por que isso acontece? Por que essa lei não surte efeito evaporando, desaparecendo o universo ou não permitindo que ele existisse? E ele existe e se expande em 500 milhões de quilômetros por segundo. Porque a Bíblia dá essa resposta. O universo foi criado e é protegido, mantido pela poderosa palavra de Deus. Deus voltará. Tudo aquilo que a Bíblia nos diz sobre Deus é real. O desconhecimento não anula a existência de Deus. Deus determinou leis sobre o nosso mundo. Se uma pessoa dá um soco na parede e a mão fica dolorida, e ela pede a Deus para curar aquela dor, e Deus não cura, que ele é soberano, ele que decide, e a pessoa decide que mediante aquele fato Deus não existe, porque ela pediu a Deus para curar a dor e ele não curou, então ela baseia a existência de Deus numa ação que ele não realizou. A pessoa está com um mau entendimento, um mau raciocínio, e Deus continua existindo com todo o poder, podendo tudo, independente daquela situação que ele determinou a não existência dele. Deus determinou leis sobre o universo e efeitos sobre essa lei. Se a pessoa dá o soco, o efeito é a região ficar dolorida, e Deus determinou que as consequências, as atitudes têm uma consequência. Ele é soberano para desfazer aquilo que o homem fez imediatamente? Com certeza, mas ele não desfará, porque ele determinou leis sobre o universo que nós conhecemos. Leis da seguinte proporção: toda atitude tem uma consequência. E essas leis permanecerão indefinidamente até a volta de Cristo, até o fim do mundo. Então lembre-se, cada atitude tem uma consequência. O fumante, de anos e anos, se aceitar Jesus Cristo como Salvador, ele vai ser curado do seu problema de pulmão com o passar do tempo, que impede a sua expansão adequada por ser fumante de muitos anos. Com certeza que não. Ele vai continuar com um problema, porque toda
a atitude tem uma consequência. Agora, Deus é soberano para curá-lo se Deus quiser, mediante sua insistência em orações? Sim, o milagre é real. Se Deus achar, por sua soberania, por sua sabedoria indiscutível, que aquela vida precisa ser curada porque ele tem um propósito específico naquela vida, ele assim o fará. Agora, a questão é, Deus não quer o bem de todo mundo, Deus não quer todo mundo no paraíso, com certeza quer, mas não ocorrerá desta forma aqui no nosso mundo, porque Deus determinou que toda atitude tem uma consequência. E para Deus transformar esse mundo instantaneamente no paraíso, as pessoas perderiam o livre-arbítrio de escolher o bem ou o mal. Ou seja, pela escolha do mal, pela má escolha, pela má atitude, há má consequências e a pessoa tem que conviver com isso. E se essa pessoa tiver um pacto com Deus, ela pode insistir, como Deus é soberano, se Ele quiser fornecer o milagre ocorrerá, porque nada é impossível para Deus. Mas entendam, não baseiem a existência de Deus em pedir e não receber, porque toda atitude tem uma consequência. Todos colhem aquilo que plantam. Se você planta manga, por exemplo, manga, semente de manga, e aí ora a Deus para que nasça jaca, vai nascer manga, porque você plantou e vai colher aquilo que plantou. Agora, se Deus, sendo soberano, Ele todo-poderoso, podendo tudo, quiser fazer nascer aquilo diferente do que você plantou, Ele pode, porque Ele não está limitado por leis nenhuma, Ele não tem limites, ninguém regula Deus, Deus regula a todos, Ele está acima de toda a sua criação e é intocável e é inquestionável, a entidade é soberana, mas ele não revogará suas próprias determinações, porque é uma entidade sábia e coerente. Ou seja, tu plantou manga, você vai colher manga. Pode orar, que vai sair manga, porque você plantou manga. Deus continua existindo e as determinações e leis foram criadas por Deus. Então, depois dessa simples explicação para muitos que não compreendem, creio que vocês vão ter uma mentalidade mais abrangente para entender os propósitos de Deus. Plantem aquilo que queiram colher. Façam todo o tempo o bem. Que o bem seja semente plantada, que depois de muitos anos você vai colher aquilo que plantou. Plantem o mal e depois também de muitos anos colherão o mal, porque a entidade, Deus, não se deixa escarnecer, zombar. Tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe. Você gosta de manga? Planta manga. Você odeia tangerina. E por que você planta tangerina? Você vai colher aquilo que tu odeia. Você odeia a injustiça e você é injusto. Está plantando injustiça, você vai colher injustiça. Você odeia a maldade e você é maldoso com todo mundo, você vai colher aquilo que está plantando. Se você quer amor, plante amor. Se você quer respeito, respeite. Plante respeito. Se você quer paz, plante paz. O homem colhe aquilo que planta. Deus não se deixa zombar. Concluindo a mensagem, Jesus Cristo voltará. Arrependa-se e se volte para o Senhor, que criou os céus e a terra, e Ele se compadecerá de você e lhe dará uma nova vida. Encerrando a mensagem, olha para o céu agora, imagine os céus com a sua mente. Imagine o Filho do Homem de pé, à mão direita de Deus. Aceite o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal. Tenha uma boa vida aqui no mundo, a melhor que você possa ter, mas tenha também
a vida eterna garantida com Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Está encerrada a mensagem do dia de hoje. Continuaremos durante a semana com outras mensagens. Tenham um bom dia a todos.